Olá pessoal, meu nome é Diego Adelmo Apolinário Hertz, sou professor de Física, vou ministrar uma aula para você sobre processos de eletrização, conteúdo do terceiro ano do ensino médio. No nosso dia a dia, nos envolvemos em situações em que podemos verificar a existência de eletricidade, como por exemplo, quando saímos do carro, colocamos a mão na maçaneta pelo lado de fora e tomamos um pequeno choque, ou quando vamos abrir uma porta, que pegamos a maçaneta e tomamos uma descarga elétrica. Quando vamos tirar a roupa no frio, um dia muito frio, uma roupa de lã, a gente escuta os estalinhos, né? Tudo isso é o elétron indo de um corpo para o outro. Existem corpos e materiais que têm maior afinidade por elétrons do que outros. Existem materiais que não querem saber de elétrons. Existem átomos que doam elétrons e existem átomos que recebem elétrons. Os elétrons têm carga elementar, são a carga elementar, tem uma carga de 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Ou seja, essa é a menor quantidade de eletricidade permitida que a física permite que exista em um certo corpo, né? Em uma certa quantidade. Na tabela periódica, na parte superior direita da tabela periódica, a gente tem os materiais, os metais, os elementos que mais têm afinidade por elétrons. Eles seguram o elétron e não cedem o elétron. Na parte inferior esquerda, a parte de baixo da tabela periódica, vindo nessa direção aqui, a gente tem os materiais que perdem elétrons, os átomos que perdem elétron. Ou seja, os materiais feitos desses átomos aqui têm uma facilidade de perder elétrons para os materiais que estão nessa parte da tabela periódica, que são feitos com esses átomos aqui. Por exemplo, se eu atritar lã em uma bexiga de ar cheia, a bexiga vai atrair os elétrons da lã e vai ficar carregada com a carga negativa. E eu posso utilizar ela, por exemplo, para atrair pedaços de papel, para desviar pequenos jatos d'água, né? É um experimento bem clássico de física, muito antigo, né? Então, esse seria a eletrização por atrito, pessoal. Eu atrito um corpo com a propriedade de perder elétrons e um corpo que tem uma propriedade de receber elétrons. O corpo que tem a propriedade de receber elétrons vai ficar carregado negativamente e o corpo que tem propriedade de perder elétrons positivamente. Por quê? Porque o elétron tem uma carga negativa, certo? Eletrização por contato. Se eu pegar um corpo neutro, né? Ou seja, neutro não significa que ele não tem carga, tá? Neutro ele tem carga positiva e tem carga negativa em mesma quantidade, prótons e elétrons. Se eu pegar um corpo neutro, por exemplo, e colocar ele em contato com um corpo carregado positivamente, ambos os corpos com mesmas massas, mesmas áreas, mesmo material, idênticos, né? E fazer com que esses corpos fiquem em contato por um certo tempo, e depois afastar esses corpos, eu vou observar que no final eles vão ter a mesma carga. E por que isso ocorre? Isso ocorre porque eles são feitos do mesmo material, né? Os elétrons vão tender a se espalhar igualmente pelas superfícies. Se um corpo fosse maior do que o outro, ele ia ficar com mais elétrons no final, porque ele tem mais átomos, né? E o elétron é isso, o elétron é a parte externa do átomo. Eletrização por indução. Na eletrização por indução, eu vou eletrizar um corpo sem que ele entre em contato com o outro fisicamente, né? Por exemplo, um corpo induzido, inicialmente neutro, eu vou aproximar desse corpo neutro um corpo carregado positivamente. Ao fazer isso, pela lei da atração e repulsão, né? Pela lei da atração e repulsão, os elétrons que estão aqui no corpo neutro, as cargas negativas, elas vão querer se aproximar das cargas positivas. Lembrando da lei da atração e repulsão, né? Ela fala que os opostos se atraem, as cargas elétricas e sinais opostos se atraem. E as cargas elétricas e sinais iguais se repelem, né? Ou seja, os átomos carregados positivamente vão querer se distanciar do corpo positivo. Depois de um certo tempo, mantendo esses corpos não em contato, mas próximos, eu posso pegar uma haste condutora e fazer um fio terra com a haste de cobre, semelhante àquela haste que se usa para
para fazer fio terra em poste de luz, né? Uma haste bem comprida. Ao fazer isso, eu vou fazer com que elétrons que estão aqui no solo subam pelo fio. Por quê? Porque nessa parte do meu condutor que estava neutro tem mais quantidade de prótons. Esses elétrons vão subir aqui e vão estabilizar esses prótons, estabilizando o átomo que eles estão no núcleo. Depois de um certo tempo, eu posso afastar o corpo indutor e o meu corpo induzido vai ficar carregado com a carga oposta do corpo indutor. Sempre uma carga oposta. Por que sempre uma carga oposta? Porque o corpo indutor faz com que as cargas de sinais iguais a dele fujam, né, de certa forma, num corpo neutro. E assim a gente tem eletrização por indução. Ou seja, eletrização por atrito, atritando materiais com propriedades químicas diferentes, átomos que possuem alguns uma certa adesão maior a elétrons e outro uma rejeição a elétrons, eu faço com que aqueles átomos que têm a rejeição a elétrons fiquem carregados positivamente e os que têm afeição a elétrons carregados negativamente. Se eu pegar na eletrização por contato e aproximar dois corpos, eles vão trocar elétrons entre eles até que eles fiquem estabilizados atomicamente. Ou seja, se eles tiverem as mesmas dimensões e forem feitos dos mesmos materiais, a carga final será de sinal igual, né? Ou seja, aqui eu tenho conservação de cargas. As mesmas cargas que eu tenho no começo, eu tenho no final. Eletrização por indução. Na eletrização por indução, eu pego um corpo neutro e aproximo ele de um outro corpo com uma carga. Faço um aterramento, as cargas de sinais iguais se repelem, certo? Afasto o indutor e no final de tudo o corpo induzido vai ter uma carga oposta ao corpo indutor. Então, pessoal, esses são os 3 processos de eletrização, né? Então, pessoal, agora que já vimos um pouco mais sobre o processo de eletrização, eu gostaria de propor uma atividade para vocês, dividindo a sala em 3 grupos, né? Cada grupo vai falar um pouco sobre os processos de eletrização. Um grupo vai falar sobre contato, outro sobre atrito e outro sobre processo de eletrização por indução. Cada grupo vai produzir um cartaz e nesse cartaz vai estar evidenciando situações do nosso cotidiano que contenham o processo referente ao processo do grupo e depois a gente vai estar apresentando isso durante a aula para os outros colegas. Então, pessoal, é isso. Vou me despedir de vocês e fico por aqui. Até uma próxima.